Paz Deus a todos. Nós fizemos uma última aula do módulo 4, mas não colocamos todos os assuntos, né? O módulo está quase terminando, faltam 2 assuntos bem básicos para a gente colocar aqui, tá? Então, esse vídeo vai ser bem curtinho. Nós vamos, então, fazer a parte 2 do nosso módulo 4, ok? Vamos começar, então. Módulo 4, parte 2. Faltou falar de linhas de oitava, tá? Nós falamos muito sobre as linhas e os espaços suplementares, vocês se lembram? Então, só que a leitura dessas notas nas linhas e nos espaços suplementares superiores e inferiores é mais difícil, tá? E no momento da leitura de uma partitura, não dá muito tempo da gente ficar contando notinhas para cima, notinhas para baixo. Então, para facilitar essa leitura, é que existem essas linhas de oitava. Então, vamos lá, vamos ler o conceito aqui, ó. É uma linha colocada acima ou abaixo de uma nota ou de um grupo de notas, tá? No caso, ó, aqui essa linha tá colocada acima de 2 notinhas, tá vendo? Parece uma chavinha. Aqui ela está colocada abaixo de 1, 2, 3, 4, 5 notinhas, um grupo de notas, tá? Indica que essas notas devem ser executadas uma oitava acima ou uma oitava abaixo, em relação a que ela está escrita. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha. Eu tô lendo, né? Sol, sol, mi, sol, lá, si, do, sol, sol. Só que esses 2 sóis aqui, eles não devem ser tocados aqui, a execução deles era para ser escrita essas notas, o sol bem agudo, uma oitava acima. Só que eu tô tocando esse do, para eu lembrar que essa nota aqui é sol, o músico que não está acostumado a tocar sempre essa nota, a leitura demora. Então a gente desenha a nota, que é mais fácil de ler, e indica que é para ela ser tocada uma oitava acima, por isso linha de oitava. Então, em vez de eu tocar esse sol, eu toco um sol mais agudo, 8 notas acima, tá? Lembra que da escadinha, que quando a gente dá 8 pulinhos, a gente chega na mesma nota, repete a oitava? Isso. Só que aqui tem a letrinha A, oitava, o 8V, e tem o A, porque é acima, tá? Eu fui lá para cima. Bom, facilitou minha leitura de uma nota muito aguda, tá? Por isso as linhas superiores. Aqui nesse exemplo, é o contrário, olha, eu tenho do, lá, fá, si, sol. Essas notas escritas aqui, elas devem ser, na verdade, era para estar escrito na partitura, isso aqui que vocês estão vendo embaixo, ó, a referência, tá? A correspondência, desculpa. Só que é mais difícil para um músico que não está acostumado a ler essas notas nas linhas e espaços suplementares, ler com rapidez e executar essas notas aqui. Então, o que aconteceu nessa partitura? Foram escritas as notas dentro da pauta, mas na hora da execução, ó, olha o B, foi para baixo. Então, eu vou tocar, ao invés desse dó, o dó mais grave. Ao invés desse lá, o lá mais grave. Ao invés deste fá aqui, do primeiro espaço, o fá grave, uma oitava abaixo, 8 notas abaixo. Ao invés desse si da terceira linha, o si que está abaixo, 8 notas abaixo, uma oitava abaixo. E ao invés desse sol, que a gente bate o olho e já sabe que é sol, o sol lá de baixo, tá? Então, isso é linha de oitava. Vocês vão ver isso em métodos, tá? Então, serve para facilitar a leitura. Realmente, é muito mais fácil ler isso daqui e imaginar essas notas mais graves. E ler essas duas e imaginar o sol mais agudo. No nosso inário, tá? Os violinos e as flautas podem tocar as notas do soprano, essas notinhas que estão escritas aqui, ó. E representadas dessa forma, e tocar como se elas estivessem com uma linha de oitava, para a oitava acima, porque a flauta e o violino são de fato mais agudos e o som deles assim harmoniza bem. Agora, as tubas, tá? Aquelas grandes, elas podem fazer a leitura da clave de Fá, né, a voz do baixo, e tocar uma oitava abaixo do que o que está escrito no inário, mesmo sem estar desenhada a linha de oitava embaixo das notas da voz do baixo, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de diapasão.
Diapasão é o nome desse instrumento aqui, ó, gente. Ele é em forma de forquilha, tá? E ele serve para determinar a altura de uma nota, tá? Então, por exemplo, eu estou falando, eu posso emitir um som com a minha voz e eu não sei que nota que está saindo da minha boca, né? Do som da minha voz, da vibração das minhas cordas vocais, por exemplo. Mas todo som que a gente ouve, ele tem um tom, tá? Uma tonalidade, vamos dizer. E é devido à frequência, certo? Que a gente, né, faz uma frequência. Então, para determinar a altura dos sons e a sua frequência, pode-se utilizar o diapasão. Para cada nota da escala, dó, ré, mi, fá, sol, existe um diapasão de tamanho diferente, porém o formato é o mesmo, tá? O mais utilizado, tá, é esse aqui, que é o A3 de 440. A, lembra da notinha Lá? A é o Lá, B é o Si, C é o Dó. Lembra que a gente decorou os nomes das letras como notas musicais? A letra A representa a nota Lá. E ela é de 440 Hz, porque são 440 vibrações por segundo que essa nota Lá emite, tá bom? Então, se eu encontrar no meu instrumento onde tem uma nota Lá igualzinha ao som produzido por esse instrumento aqui, eu posso ir afinando as outras notas. Se eu for subindo, né, eu vou aumentando tons e semitons, vou aumentando a altura, e eu posso ir descendo, diminuindo a altura das notas. Eu vou postar para vocês no grupo 2 videozinhos bem interessantes que eu encontrei no YouTube. Um pianista, um afinador de pianos, utilizando o diapasão para afinar, e uma pessoa demonstrando o som que esse aparelho emite se eu fizer bater esse instrumento numa superfície sólida. Ele emite um som, como um sino, tá? Ele tem esse formato por isso mesmo, tá bom? E existem, né, aparelhos eletrônicos que também fazem essa afinação. Tem até aplicativos que a gente baixa no celular que faz essa medição também, tá bom? Aí, no caso, ele tem um ponteiro, e aí eu pego o meu instrumento, no caso do violino, por exemplo, e emito uma nota. Se eu emitir o Lá, o meu ponteirinho vai até a letra A. Se eu emitir a nota Si, o meu ponteirinho vai ter que subir ou descer até chegar na letrinha B. Tem as letras, tá? Que correspondem às notas. Se a nota estiver acidentada, ele também vai acusar, tá? Nós vamos aprender mais sobre isso no módulo 6. Então, quem tem violão em casa e usa o aplicativo para afinar, ele mostra, né, que nota está sendo emitida. Aí, se a nota está um pouquinho mais baixa, eu vou apurando meu ouvido para subir um pouquinho ou descer um pouquinho a altura da nota para elas acompanhar a medição, tá bom? Aferir aí a altura dos sons, tudo bem? Aí tem uma notinha aqui, né, que o Hertz equivale assim a um ciclo por segundo, é a medição das vibrações, tá? Das oscilações. Lembra lá no módulo 1, quando a gente falava das vibrações que ocorrem, né? Que formam ondas, né? Sonoras. Então, esse aparelhinho aqui, ele produz ondas sonoras, tá? O de 400 do Lá, 440, ele produz a nota Lá. E é a nota que nós damos na nossa afinação na orquestra. Antes de iniciar, né, o hino do silêncio, lá os instrutores, o encarregado pede que, por naipe, cada instrumento dê a nota Lá. E aí, se alguém der uma outra nota, vai ser percebido ali na hora e vai poder ser feita, então, a afinação, né? Corrigir esse erro, porque um instrumento desafinado no meio dos outros atrapalha, tá? A boa execução dos nossos hinos, ok? Depois vocês assistam lá os 2 videozinhos que eu vou postar. E com isso, nós terminamos o módulo 4, tá? As explicações que tem aí no MTS. Vão surgir dúvidas, vamos postar atividades para vocês, tá? Vamos entrando em contato e aí vocês vão perguntando e a gente vai respondendo, ok? Então, Deus abençoe a todos mais uma vez. Fiquem com Deus.